A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, estamos mais uma semana trazendo uma lição bíblica para a nossa meditação. Lição da Escola Bíblica Dominical, realizada aos domingos na maioria das igrejas, porém, em algumas, como na minha, a Assembleia de Deus Serra Pelada, em Rio Grande do Norte, realizada toda quarta-feira, a partir das 19 horas. Estamos na lição de número 8, terceiro trimestre de 2024, estamos estudando sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Estamos na lição do número 8, comentarista do trimestre, Silas Queiroz, pastor Silas Queiroz, de Ji, Paraná, em Rondônia. A lição de número 8 tem por título a resistência de Mardoqueu. A leitura bíblica em classe se encontra em Esté, capítulo número 2, versículos 21 ao 23, e depois o capítulo número 3, versículos do 1 ao 6, que assim nos diz a palavra de Deus. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esté. E Esté o disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele, e todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinaram e prostravam perante Naamã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinou nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandamento do rei, o mandato do rei? E sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve em pouco pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que haviam em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Leitura em classe aí, capítulo 2 e capítulo 3 do livro de Esté. O texto áureo nos diz, baseado no versículo 3 do capítulo 3, que assim nos diz: então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Então os servos do rei, os eunucos que trabalhavam no palácio, que serviam o rei Assuero, disseram a Mardoqueu: porque traspassas o mandado do rei? Porque você desobedece a ordem do rei, o mandamento do rei, Mardoqueu? Porque eles fizeram essa pergunta, porque Mardoqueu, esse judeu Mardoqueu, ele não se prostrava, nem se inclinava perante um homem chamado Amã. Este homem perverso, esse homem maligno, esse homem, podemos assim dizermos, diabólico. Então Mardoqueu não se inclinava
e nem se prostrava, reverenciando a Amã, que sem dúvida era a autoridade maior do que Mardoqueu. E todos se prostravam diante de Amã, mas Mardoqueu não. Ele se recusava a inclinar-se para ele e se prostrar diante dele. Por quê? Porque justamente tinha alguns fatores que o levava a não se inclinar nem se prostrar diante dele. Porque essa reverência realmente é para quem tem uma patente, para quem tem um cargo hierarquicamente altíssimo. E, além do mais, se prostrar para quem realmente tinha um cargo elevadíssimo como de rei. E geralmente se prostrava diante de rei, como também as suas autoridades que ele estabelecia. E todos faziam isto diante de Amã, mas Mardoqueu não fazia. Porque Amã queria exterminar os judeus, a qual Mardoqueu fazia parte. E, além do mais, além de tudo isto, era Amã um soberbo, um presunçoso, né? um orgulhoso, etc. Então Mardoqueu não bateu continência para ele. Verdade prática. Como cristãos, somos sujeitos a conflitos éticos morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Então, diante dos conflitos que os cristãos estão sujeitos a estes conflitos éticos, morais, como é o caso aqui de Mardoqueu, no palácio, no reino de Assuero, na Pérsia, né? Então, como este conflito também acontece nos dias atuais. Então, diante desses conflitos, somos sujeitos, sim, mas devemos sempre decidir de acordo com a vontade e a orientação de Deus, fazermos o que realmente se deve fazer. Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, ele não bateu continência para as autoridades. As autoridades queriam que ele parasse de proclamar a Cristo como Senhor e Salvador. E Pedro disse, não, importa nos obedecermos a Deus e não aos homens. Então, até onde vai a obediência? Até onde não fere os princípios de Deus. Por isso que Mardoqueu não estava com tamanha reverência para com Amã, porque feria os princípios de Deus. E jamais um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente, adorador exclusivamente do único e eterno Deus, o único merecedor de toda a honra e toda a glória, quebrará os princípios de Deus que norteiam a sua vida. Então veremos nessa aula de número 8 sobre a resistência de Mardoqueu. Veremos sobre essa temática. Então, no primeiro tópico desta lição, já adentrando a lição, nós temos Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei Assuero. Mardoqueu descobre uma conspiração, ou seja, uma trama, um crime que seria executado para com o rei. Queriam matar o rei Assuero. Então Mardoqueu, que era servo do rei Assuero, a qual sua prima Esté era rainha, estava no reino também. Então Mardoqueu descobre essa trama e salva a vida do rei, logicamente. Subtópico número 1, nós temos os bastidores do poder, ou seja, por trás de todos os bastidores, por trás de todo um grupo político, um grupo hierárquico, um grupo de grande importância, seja sociopolítico ou religioso, está realmente toda esta questão que também
se repetem. Então, os bastidores do poder, ou seja, dos grandes poderosos, por trás, a verdade por diante dos grandes poderosos. Então, os bastidores do poder. Subtópico número 1, nós temos que, nos bastidores do poder, nós temos, o comentarista começa dizendo o seguinte, que ambientes de poder costumam ser cercados de sentimentos facciosos, ou seja, de intriga, de briga. Então, ambientes de poder, seja poder político, sócio ou religioso, por trás de todo ambiente de poder, costumam ser cercados de sentimentos facciosos, ou seja, de divisões. Então, é da natureza humana caída, ou seja, é próprio do ser humano, alimentar discórdias, intrigas e ressentimentos, os quais não são dissipados, ou seja, não desaparecem. Estão lá, plantados, implantados, que levam esses sentimentos e ressentimentos de discórdia, de intrigas e brigas, levam a terríveis tragédias, ou seja, a coisas que realmente fogem do controle. Que foge do controle. Olha o comentarista. Nem no meio evangélico fica isento disto. Nem no meio evangélico. Nem no meio cristão está isento disso. Porque por trás dos bastidores do poder tem realmente isto, né? Um querendo derrubar o outro, um querendo abafar o outro, um querendo tirar o outro de cena, um querendo fazer aquele de degrau para ele subir, e assim tem. Constantemente se repete. Então, nem no meio evangélico fica isento disto, como aconteceu neste império persa do reinado de Assuero. Então, o comentarista prossegue dizendo que isso é de origem, essa questão dessas tramas, isso é de origem maligna e deve ser rejeitada pelo verdadeiro cristão. Então, isso que acontece não deveria acontecer. E por que acontece? Porque se deixam levar pela influência maligna, que implanta, que verdadeiramente envolve, ilude, e estes acabam sendo usados pelo maligno. Então, o verdadeiro cristão deve rejeitar estes auto-reversos, estes ressentimentos, estas conspirações. Então, baseada em Tiago, capítulo 3, versículo número 14, Tiago, capítulo número 3, versículo número 14, nos diz assim, Tiago 3 e 14 de Tiago, nos diz assim, 3 e 14 de Tiago, mas se tendes amargas invejas e sentimentos facciosos em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque aonde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então vejamos que é necessário rejeitar todos esses ressentimentos e discórdias, intrigas que levam a tragédias terríveis. Então, nos dias de Assuero, dois de seus guardas, de seus eunucos, Bigtan e Teres, ficaram muito indignados contra o rei Assuero e tramaram assassiná-lo, matar ele. Matar o rei Assuero. Olha, os servos do rei querendo matar o rei. Então, nos dias de Assuero, isto aconteceu. Teres e Bigtan tentando, tramando, conspirando contra o rei, querendo apunhalá-lo pelas costas.
Mas Mardoqueu, que trabalhava no palácio, logicamente junto à porta do palácio, ficou sabendo deste plano que Teres e Bigtan estavam querendo executar. Porém, Mardoqueu, fiel ao rei Assuero, ao reino, até onde não infringia, transgredia os princípios de Deus. Então, Mardoqueu, fiel ao rei, contou a Esther. Ele soube desta trama, dessa conspiração, buscou com afinco, minuciosamente, para ter uma veracidade, uma certeza realmente disto. Então, ele leva a Esther, ele contou a Esther, mandou dizer a Esther, contou para Esther, para que Esther avisasse ao rei o que Esther realmente pegou a informação e levou ao rei em o nome de Mardoqueu. Sem problema nenhum, Esther transferiu a informação importantíssima para o rei, porque se tratava da sua própria vida, e transferiu no nome de Mardoqueu. Ela não tentou tirar vantagem da boa notícia que seria para Assuero, mas ela contou devidamente, dando crédito ao nome de Mardoqueu. Capítulo 2, versículo 21 e 22 do livro de Esther nos diz assim: naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr a mão sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber a rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mardoqueu. Então, Esther, ela transferiu a informação devidamente em nome de Mardoqueu. Então, o fato de ter sido promovida Esther a uma posição elevada, que é de rainha, não envaireceu Esther. Ela não se envergonhou do crime, nem aproveitou da informação para projetar ainda mais o próprio nome, além de permanecer obedecendo a Mardoqueu, transmitiu ao rei a informação, dando-lhe o devido crédito. Então, Esther, ela que foi promovida, ela foi a substituta da rainha Vasti, que perdeu o cargo para Esther, né? Por providência de Deus, logicamente. Então, Esther não se aproveitou dessa informação do seu primo Mardoqueu, que era servo abaixo dela, que ela era rainha, para querer aparecer, para querer sobressair-se e cada vez mais ser querida pelo rei Assuero. Não, Esther não fez isso. Não fez isso de maneira nenhuma. Porque ela tinha simplicidade, ela tinha submissão, continuou obedecendo a Mardoqueu, seu primo, né, que cuidou dela, que criou ela, era um pai para ela, na verdade, porque ela perdeu o pai, perdeu a mãe, e ele é quem tomou os cuidados devidos para com Esther, cuidando dela com a devida ética, né, e moral, e principalmente o espiritual, levando ela a obedecer a Deus. Então, no tópico número... subtópico número 2, nós temos aí a investigação. A investigação do quê? A investigação sobre esse devido assassinato. Então, a atitude de Esther se revelou não apenas eticamente correta, mas também revestida de prudência. Embora possivelmente ela não imaginasse, houve uma investigação prévia para apurar a informação, descobrindo-se que de fato havia um plano homicida em andamento. Bigtan e Teres foram enforcados, capítulo número 2, versículo 23 de Esther. Eles que tentavam matar o rei, eles que foram mortos, porque foi descoberto, logicamente porque Mardoqueu, que ouviu essa informação, porque ele estava à porta, ouviu, como
com o ouvido na parede, ouviu a informação e transferiu para Esté e Esté para o rei, e assim esses dois que intentavam contra o rei foram mortos na forca, enforcado, na verdade. Capítulo 2, versículo número 23. E inquiriu-se um negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados, quem? Teres e Bigtã, numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Então, Teres e Bigtã, que estavam querendo matar o rei, eles foram mortos, enforcados, porque intentaram contra o rei. Então, a investigação, nós temos que Mardoqueu certamente buscou, quando ele ouviu, ele buscou certificar-se da conversa que ouviu antes de transmitir a Esté. Então, ele ouviu a informação importantíssima dos criminosos tentando contra o rei Assuero. Mardoqueu buscou e ele certificou, ele procurou ter certeza dessa conversa que ele ouviu antes de transmitir para Esté, para depois Esté levar ao rei. Então o que acontece? Foi levada ao rei essa informação. Mardoqueu teve prudência em transmitir, para não transmitir uma calúnia, um equívoco, transmitiu para Esté, e Esté transfere para o rei. E o rei mesmo, ouvindo da rainha essa informação a respeito da sua devida morte que estava sendo planejada, ouvindo da rainha, teve o rei o cuidado de apurar a informação. Ou seja, ele investigou também. Mardoqueu investigou, o rei também investigou. Mas por que isso? Porque é uma questão de justiça. Porque o rei não pode tomar uma decisão a partir do que ele ouve. Mas ele tem que buscar realmente evidências, vestígios, que realmente testifique que aquela informação é verídica, é procedente. Então o rei, ele teve cuidado de apurar essa informação por uma questão de justiça. E um rei faz assim. Alguém que está no comando, no domínio, alguém que está realmente acima de todos, tem que ter esse cuidado para não cometer atos de injustiça. Então, nesse ponto, Assuero agiu como um líder. Quando Assuero fez essa inquirição, essa investigação, ele agiu como um líder sensato e não exerceu o poder de forma precipitada. Porque a partir do momento que alguém ouve uma informação como esta, tendo o poder, ele não quer nem pensar duas vezes, ele quer agir. Mas Assuero agiu como um líder sensato, um líder sábio. Ele agiu como um líder sábio e não exerceu o poder, ou seja, não abusou do poder e não exerceu o poder de forma precipitada. Então, mesmo sendo confiáveis, quando o rei recebeu as informações de Mardoqueu, quando recebeu a informação de Esté, mesmo sendo confiáveis essas informações de pessoas que trouxeram essa informação, como Mardoqueu e Esté, é conveniente que se busque comprovar toda a acusação para não cometer injustiça. Então, mesmo sabendo que as informações foi de uma pessoa que não mente, foi de uma pessoa que é honesta, foi de uma pessoa que realmente procura sempre ser verdadeiro, mas mesmo assim é necessário agir convenientemente, de maneira que se busque comprovar toda a acusação, para não acontecer de cometer uma injustiça. Olha o que diz Êxodo, capítulo número 3. Êxodo, capítulo número 23, versículo número 7. Diz assim, 23 e 7 de Hebreus.
Hebreus não, perdão, Êxodo. Êxodo 23, e versículo número 7, diz assim a palavra: de palavras de falsidade te afastarás e não matarás o inocente e o justo, porque não justificareis o ímpio. Ou seja, o que Assuero estava fazendo, a palavra de Deus diz que não se deve realmente matar o inocente e o justo. Ou seja, nem matar o justo devido à injustiça, nem matar realmente o inocente, sendo ele sem culpa. Matando o inocente como que fosse culpado. Matando o justo como que fosse injusto. Não. Não cometer essa injustiça. Então, Assuero estava correto. Provérbios 17 e versículo 15, 17 e 15 de Provérbios, também nos diz, nessa mesma temática, o seguinte, 17 e 15 de Provérbios, diz assim: o que justifica o ímpio e o que condena o justo abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Então, quando alguém condena o justo como culpado, um criminoso, então é abominável diante de Deus. Assim também como quem absorve o culpado também do mesmo jeito. Quem culpa o inocente sendo culpado, então Deus ele não quer isto. Deus ele não aceita isso. Deus para ele isso são coisas abomináveis. Em Eclesiastes de Salomão, capítulo 11, versículo número 1, diz assim que a balança enganosa é abominação ao Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então, quando se age corretamente, aonde se deve agir corretamente, quando se agem, mesmo sentenciando de forma que se deveria sentenciar, e quem deveria ser sentenciado, então, não está errado diante de Deus, está justamente diante de Deus, está fazendo o correto, está fazendo certo. Porque o culpado não pode ser inocente. O culpado é culpado e o inocente é inocente. Então, agir com base apenas no ouvir dizer estimula fofocas e torna o líder suscetível a manipulações, ou seja, a ser levado por qualquer um. Então, o líder ele não pode julgar segundo o que ele vê, nem segundo o que ele ouve, mas segundo, conforme o profeta Isaías diz, segundo a reta justiça. Ele deve agir segundo a reta justiça, conforme Provérbios 17 e versículo número 15, para não ser abominável diante de Deus. Então, que Deus nos guarde o nosso coração de toda inimizade e porfia. A vingança não nos pertence. Como filhos de Deus, devemos perdoar e buscar a paz. Então, nós temos aí subtópico número 3. Desde a antiguidade, era costume registrar os fatos ocorridos no cotidiano das cortes do palácio, do reinado. As crônicas do rei ficavam arquivadas para serem consultadas, conforme nós podemos vermos em Esté, capítulo 6, versículo número 1. Esté, capítulo 6, versículo número 1, vai nos dizer que ficava registrada aí as crônicas. Vou ler aqui rapidamente, 6 e 1. Nos diz assim: naquela mesma noite, fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. Então, os acontecimentos, fatos notórios do reino eram escritos. Era como que, na medida que era acontecendo, estava sendo feito um diário.
né? Tinha um escrivão ali escrevendo para que fosse guardada essas informações. Então, desde a antiguidade era costume registrar os fatos ocorridos no cotidiano das cortes, palácio, reinado. Como assim aconteceu no reinado de Assuero. Ele pegou e foi ler as crônicas. Então, o ato de fidelidade de Mardoqueu e a importância que teve para o rei e seu reino ficaram registrados. Então, aquele ato lá de fidelidade de Mardoqueu, né, e a importância que teve aquele ato de fidelidade dele para com o reino, e principalmente, em especial, o rei Assuero, estava registrado. Ficou registrado. Então, com o comentarista agora faz uma aplicação. Com ou sem registro humano, devemos sempre fazer a vontade de Deus, sabendo que diante dele todas as nossas obras estão escritas. Então, diferente do que era feito no antigo, na antiguidade, que era registrado, então, se lendo aquelas crônicas dos reis, né? Então nós podemos vermos que na aplicação que verdadeiramente diferente de lá, hoje nossas obras estão escritas diante de Deus. Hebreus capítulo número 4, versículo número 13 diz assim: não há criatura alguma que encoberta diante dele, diante de Deus. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar ou prestarmos conta. Salmo 139, versículo 16: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Salmista tratando sobre Deus, que Deus sabe tudo antes de acontecer. E falando sobre a formação humana, então, no livro de Deus já estava todas as coisas escritas sobre esse ser humano, que somos nós. Apocalipse capítulo 20, versículo número 12, olha a importância diante de Deus. Por isso que devemos nos portarmos diante de Deus, sempre fazer a vontade diante de Deus, porque está sendo escrito, está sendo registrado. Então, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ou seja, de acordo com a sua vivência. Aqui é juízo final. Grande trono branco. Então, nós podemos vermos aqui, na sequência, tópico número 2. No tópico número 2, nós temos Amã é exaltado pelo rei. Subtópico 1, nós temos um novo personagem. Um novo personagem. Amã, um novo personagem. Exaltado pelo rei. Diz assim o comentarista a respeito de Amã. Amã era um homem muito rico. 3:9 de Esther vai falar sobre isto. 3:9 de Esther. Eu vou ler Esther, capítulo número 3, versículo número 9. 3:9 de Esther diz assim: se bem parecer ao rei, escreva-se-lhe que o matem, e eu porei nas mãos do que fizerem a obra 10.000 talentos de prata. Então, Amã tinha riqueza, tinha muito dinheiro, 10.000 talentos de prata. Está aqui prometendo ele para a questão da matança o extermínio dos judeus. E ele recompensaria aí com capítulo número 3, versículo número 9, 10.000 talentos de prata. Um talento é 40 quilos. Olha aí, 10.000 talentos. Então era muita riqueza, muita recompensa, 10.000 talentos de prata.
10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então nós temos aí que já entra em cena sendo elevado por Assuero, esse novo personagem. Quem? Amã. Acima de todos os príncipes do reino de Assuero. Então Amã, tirando o rei, ele era o mais importante do palácio e do reino de Assuero, que era grandiosíssimo. Grandiosíssimo o reino de Assuero, que ia da Índia, se não me foge da memória, até a Etiópia. Então, era um vasto reino, era um grande, abrangente reino. Então, Amã estava acima de todos, exceto o rei. Então, ele era o grande, ele era o importantíssimo, a autarquia, né? O portento no reinado de Assuero. Ele estava acima de todos os príncipes, acima de todos os nobres, de todos os grandes do palácio, do reino de Assuero. Capítulo 3, versículo número 1 vai tratar sobre isso. Então, Amã, ele era identificado como o Agagita. Flávio Joséfo afirma que Amã era amalequita, um povo historicamente inimigo de Israel. Os amalequitas eram historicamente inimigo de Israel. Êxodo capítulo 17, versículo 8 ao 13, como também Números 24, versículo número 7, vai falar sobre estes amalequitas, um povo realmente inimigo do povo judeu, inimigo do povo de Israel. Então, o termo agagita, que é usado em Esté para Amã, o termo agagita costuma ser associado a Agag. Agagita porque vem de Agag, que é o rei amalequita, o rei dos amalequitas, mencionado em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2, versículo 8 e versículo 33 de 1 Samuel. Nas versões, na nova versão internacional e na nova tradução na linguagem de hoje, apresenta Amã diretamente como descendente de Agag. O descendente de Agag. Apresentam Amã como descendente de Agag, rei dos amalequitas. Então, no subtópico número 2, nós temos aí um herói aparentemente esquecido. Quem? Mardoqueu. Um herói aparentemente esquecido. Quem é este? Mardoqueu. Então, o texto não nos informa o motivo da exaltação de Amã. Enquanto isso, nada mudou para Mardoqueu. Enquanto Amã foi colocado sobre todos, Mardoqueu, que foi realmente um herói, né, salvando a vida do rei, com o seu ato heróico, tornou-se um herói aparentemente esquecido. É preciso ter sabedoria e prudência para viver momentos de aparente injustiça, ou seja, mesmo diante de atos que deveria ser honrado, mas continuar na prudência, continuar na ética moral, espiritual, social, político, religioso. É preciso, mesmo diante de todo um acontecimento heróico que deveria aparentemente ser honrado devido à exaltação, mas não acontecendo, ficando esquecido, é preciso ter a prudência para viver momentos como este, como aconteceu com Mardoqueu. Então, ser guiado pela própria vista pode nos levar a crises emocionais e espirituais, principalmente quando os fatos nos parecem desfavoráveis. Ser guiado pela própria vista, ou seja, você merece, né? Você acha que merece, você acha que deve ser honrado, ser estimado, ser supervalorizado, ser querido, afamado, e de repente não é, devidamente tendo toda uma coerência para tal. Então, ser guiado por isto,
ser alimentado por isto pode levar as pessoas, o ser humano, o cristão, a crises emocionais e principalmente espirituais. Principalmente quando isto nos parecem desfavoráveis. Asaf quase se desviou olhando para a prosperidade dos ímpios. Os ímpios desobedecendo, transgredindo, não estando nem aí para Deus, mas prosperando. Então Asaf olhando para ele, comparando com eles os ímpios, que não serviam a Deus enquanto Asaf servia. Então Asaf, olhando para esse paradoxo, quase se desvia. Salmo 73, versículo 2 ao 17, vai tratar sobre isso. Ele declara que os pés dele quase se desviavam do caminho de Deus. Então, o exemplo de Mardoqueu nos apresenta um cenário que poderia ter tido o mesmo desfecho. Peraí, Mardoqueu arriscou a sua própria vida porque Amã já não gostava dele, nem tampouco dos judeus, mas principalmente dele. Por causa dele, os judeus estavam entrando em perigo de morte, como aconteceu realmente, sendo decretado. Por causa de Mardoqueu levou a notícia do crime que iria acontecer para com o rei, e o rei, mesmo assim, Mardoqueu, podendo ter uma elevada importância, uma elevada honraria, mudado de cargo, mudado de trabalho. Se o trabalho é pesado, ser suavizado para um trabalho mais atenuado, mais leve. Então, Mardoqueu é esse exemplo que nos apresenta um cenário que poderia ter tido o mesmo desfecho de Asaf, quase se desviando, quase fechando emocional e espiritualmente para a vida, devido não ter a devida regalia que ele merecia. Mas Mardoqueu, um herói aparentemente esquecido, continuou servindo, continuou do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido, cabeça erguida, cabeça firme, olhando para o alto, olhando para o que é realmente necessário olhar. Então nós temos a sequência: evitando frustrações, subtópico 3, evitando frustrações. Quando nutrimos altas expectativas, nos tornamos sujeitos às muitas frustrações. Mardoqueu era servo do rei, mas não tinha acesso direto ao palácio. Olha só, Mardoqueu era servo do rei, mas não tinha acesso ao palácio, não tinha acesso ao rei, não tinha. Eles até a porta, sim, mas não tinha presença diante do rei. Capítulo 2 de Esté, versículo 22. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, quando ele soube da trama, e os fez saber a rainha Esté, e Esté o disse ao rei em nome de Mardoqueu. Então, para ele chegar até o rei, que ele não tinha acesso, mesmo ele estando no palácio, mas não diretamente tendo acesso ao trono, ele se vale de Esté, que é rainha, sua prima, para chegar até o rei. Conta para Esté, Esté conta para o rei, que ela também tinha um certo impasse, como a gente sabemos aí, você que lê o livro de Esté, conhece a história. Então nós temos aí, Mardoqueu não pertencia ao primeiro escalão real e permaneceu exercendo a mesma função de antes, não se abalando emocionalmente. Ou seja,
Ele não se deixou diminuir, ele não se deixou definhar, ele não deixou de viver, ele continuou, não se abalou emocionalmente. Não se abalou emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, ele não se abalou, continuou. Mesmo ele não pertencendo ao primeiro escalão, como era o caso de Amã. Ele permaneceu exercendo a mesma função de antes, não se abalando emocionalmente. A Bíblia nos ensina a nos contentar com o que temos e não viver ambicionando coisas altas. A Bíblia nos ensina isso. Hebreus capítulo número 13, versículo número 5. 13 e 5 de Hebreus. Diz assim, 13 e 5 de Hebreus diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Palavra de Deus, Hebreus 13, capítulo, versículo 5. Como também podemos vermos em Romanos 12 e 16, tratando sobre o mesmo assunto. Romanos 12 e 16 nos diz assim, 12 e 16 de Romanos: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmo. Veja bem que Mardoqueu ele continuou, ele não se frustrou. Por quê? Porque ele evitou as frustrações. Ele evitou se frustrar. Como? Não ambicionando coisas altas demais, né? Ele continuou na simplicidade, ele continuou no serviço, ele continuou no palácio, entre aspas, não chegada à presença do rei. Ele continuou. Então, considerar merecer mais do que tem gera constante insatisfação e não contribui em nada para o nosso progresso. Essa observação é interessantíssima. Considerar merecer mais do que tem, ou seja, eu mereço mais do que isso. Eu tenho que ser mais do que isto. Eu preciso ser mais do que isto. Ter mais do que isto. Então gera, considerar isto, que merece, é merecedor, gera constante insatisfação e não contribui em nada para o nosso progresso. Então podemos vermos. Tópico 3. A resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Reverenciado por todos. Quem? Amã. Reverenciado por todos. Reverenciado por todos. Então, Assuero ordenou que todos os servos se curvassem e prostrassem diante de Amã. Mardoqueu não se curvava nem se prostrava. Capítulo 3, versículo 2 de Esther. Há distintas opiniões quanto a isso, porque ele não se curvava nem se prostrava. Há distintas opiniões quanto a estes motivos que o levaram a agir dessa seguinte forma, Mardoqueu para com Naamã. Então, de acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, Mardoqueu recusou-se a se inclinar diante de Amã por lealdade a Deus. Assim como Jesus se recusou a se inclinar para o diabo, Mardoqueu se recusou a inclinar-se para Amã. Então, tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos servos do rei por outros, ou era imerecida ou conflitava com atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente à adoração a Deus. Então, possivelmente seja isso. Possivelmente seja isso. Tudo indica que seja porque ele não merecia. Possivelmente porque ele não merecia. Por isso que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele. Possivelmente
Provavelmente porque ele não merecia. E o primeiríssimo dos dois itens aqui é porque realmente conflitava, que é o X aqui que eu vou taxar, porque conflitava aos judeus se dobrar diante de um homem ou diante de um Deus, isto que é exclusivamente dado a Deus. Não se prostra diante de homens, não se prostra diante de imagens, não se prostra diante de deuses, a não ser somente diante de Deus, o Deus criador dos céus e da terra. Êxodo capítulo número 20, versículo número 3. Eu vou ler. E esse foi o principal motivo pelo qual Mardoqueu não se prostrou diante de Amã. Êxodo 20, versículo número 3. Diz assim, Êxodo, capítulo número 20, versículo número 3. Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. É um mandamento, não ter outros deuses. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso e que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então essa foi a grande questão levada em conta de Mardoqueu para com Amã. Porque Mardoqueu, ele não queria dar o que é de Deus ao homem Amã. Assim, Jesus, como não queria dar a adoração que é de Deus ao diabo. Então seria tamanho louvor, honraria que Amã estava querendo e um cristão ou um crente não dá jamais, porque é exclusividade de Deus. Isaías capítulo número 42, versículo número 8, nos diz assim, Isaías capítulo número 42, versículo número 8, olha só, vale a pena refletir que faz parte dessa temática. Diz assim, ó, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Então, Amã queria esse louvor, queria essa honra, queria essa glória, essa adoração, e Mardoqueu, esse judeu, não dava de maneira nenhuma para ele, e ele ficava furioso. Jesus também se recusou em Mateus capítulo número 4, versículo número 9 e 10. E disse-lhe o diabo para Jesus, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, Mardoqueu também não estava dando, porque realmente não podemos darmos. Daí Mardoqueu não concordar em curvar-se ou prostrar-se diante de Amã, por estes motivos. Aconteceu com os 3 companheiros de Daniel, que evidenciaram a mesma convicção que Mardoqueu tinha. Sadraque, Mesaque e Abednego, capítulo 3 de Daniel, versículo 1 ao 12, vai tratar. Eles não se dobraram, não se inclinaram diante da estátua de Nabucodonosor. Daí o motivo de Mardoqueu não concordar em curvar-se ou prostrar-se diante de Amã. A mesma convicção que tinha os 3 jovens hebreus na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, conhecido como Ananias, Azarias e Misael. Assim também a mesma convicção que Jesus defendeu em Mateus 4, versículo 9 e versículo 10. Então nós podemos vermos versículo subtópico número 2.
Ou, na verdade, ainda dando umas explicações porque Amã queria destruir todos os judeus se apenas um homem tinha o desafiado, que era Mardoqueu. Então, ele era reverenciado por todos, porém Mardoqueu não reverenciava. Subtópico número 2, nós temos a condição de judeu. A condição de judeu. Então, o texto bíblico sugere que havia um motivo religioso para a conduta de Mardoqueu. O motivo dele não se inclinar para Amã, o motivo dele não se dobrar a Amã, coisa que todos os príncipes faziam, e os outros servos, os outros nobres do reinado. Depois de os servos do rei lhe questionarem a Mardoqueu algumas vezes porque não cumpria a ordem de Assuero, ou seja, porque ele não estava se inclinando nem se dobrando diante de Amã, se Assuero, o rei, mandou que todos assim fizessem, então depois de ser questionado por alguns servos do rei, a sua única resposta foi que ele era judeu. Então, quando Mardoqueu foi questionado porque ele não se dobrava nem se inclinava diante de Amã, já que o rei deu mandamento para isso, deu ordem para isso, que era para todos fazerem, Mardoqueu, ele deu uma única resposta depois de algumas vezes. Ele não fazia aquilo, ele não se inclinava nem reverenciava, porque ele era judeu. E sabendo que todo judeu obedece aquelas referências que eu citei anteriormente, né? Êxodo 20, versículo 3 ao 5, Mateus capítulo 9, 4, versículo 9 e 10, citado por Jesus, como também Isaías 42 e 8. Então, Mardoqueu deu essa única resposta: eu sou judeu. Significando que se alguém conhece um judeu, sabe que um judeu não serve a outro Deus, a não ser o Deus único e verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra. Ele não se dobra diante de imagem, ele se dobra diante do Deus que é espírito, e em espírito e em verdade adora a este Deus todo-poderoso e obedece fielmente. Então, Amã, quando soube disto, este Amã, o Agagita, o Amalequita, né, encheu-se de furor, não apenas contra Mardoqueu, não apenas contra Mardoqueu. Seu ódio foi extensivo, abrangiu, foi mais abrangente. Não foi só por uma pessoa, não foi só por Mardoqueu, foi a todo o povo israelita, a todo o povo judeu. Então, os quais Amã, na verdade, planejou destruir por completo o povo judeu. Isto é capítulo 3, versículo 4 e versículo 5 e 6. Diz assim: capítulo 3, versículos 4, 5 e 6. Sucedeu, pois, que dizendo-lhe ele isso, de dia em dia, não lhe dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, os servos do rei, perguntando a Mardoqueu, mas Mardoqueu disse que a resposta dele foi porque ele era judeu e não dando ouvido o que eles perguntavam, querendo atazanar a vida dele, digamos assim. Então, não dando trela para o que eles estavam querendo lhe irritar. Então, os servos disseram a Amã, como está dizendo aqui a própria palavra, e o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentaria, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve em pouco pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que haviam em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Então, Amã se enfureceu, mas além dele se enfurecer, não quis colocar a mão, pegar só Mardoqueu. Ele quis destruir toda a raça de Mardoqueu, todo o povo israelita, todo o povo judeu.
Então nós podemos vermos aí que, subtópico número 2, a condição do judeu. Então esse Agagita, Amã, ele queria por completo destruir o povo de Deus, o povo judeu. Amã não foi o único a planejar esse extermínio de todo o povo judeu. Não foi o único. Teve Faraó, teve Herodes e muitos outros usados pelo diabo. Antíoco, Epifânio, né? E aí por diante. Tito, o general Tito, e aí por diante. São vários os homens diabólicos que tentaram exterminar o povo judeu, acabar, extinguir o povo judeu, porém sem êxito, porque o povo judeu tem a mão de Deus sobre eles. Tem a mão de Deus sobre eles. No subtópico número 3, nós temos inimizades intergeracionais. Subtópico 3. Além de se sentir ferida em seu orgulho, quem? Amã. Além de se sentir ferida em seu orgulho, é possível que Amã estivesse agindo por uma inimizade intergeracional. Flávio José diz isso, o que confirmaria sua descendência de Agag, o rei amalequita morto por Samuel, 1 Samuel capítulo 15, versículo 32 e 33. Então a Bíblia relata alguns episódios de vingança entre famílias, como no caso dos filhos de Jacó, que mataram os siquemitas por causa dos trajes feitos a Diná, filho de Leia. Gênesis 34, 1 ao 31. Além da Bíblia, a história secular apresenta inúmeros exemplos desses conflitos alimentados e repetidos ao longo de muitas gerações. Não muito longe de nós, em solo brasileiro, são conhecidas as histórias de perpetuação de violência por disputas econômicas, geralmente por terra ou ofensas morais. Que Deus os guarde nosso coração de toda inimizade e porfia. A vingança não nos pertence. Como filho de Deus, devemos perdoar e buscar a paz. Então, a resistência de Mardoqueu. Por que Amã queria destruir todos os judeus se apenas um homem o tinha desafiado, resistido, deixado de reverenciá-lo e se prostrar diante dele? Porque Amã, ele era um agagita, um descendente de Agag, rei dos amalequitas. Os amalequitas eram antigos inimigos dos israelitas. O ódio de Amã estava direcionado não só a Mardoqueu, como também a todos os judeus. Então, por que Amã queria destruir todos os judeus se apenas um homem o tinha desafiado? Porque como no segundo do Império Persa, Amã adorava, era isso, porque ele adorava seu poder e a autoridade e a reverência a ele demonstrada. Ele gostava de ser verdadeiramente adorado, ele gostava realmente de ser paparicado, ele gostava realmente de ser reverenciado e ter as pessoas demonstrando ele como um super ilustre. Ele gostava disso. Amã percebeu que a única forma de satisfazer seus desejos, seus anseios egoístas, era matar todos os que se negassem sua autoridade. Sua busca de poder pessoal e seu ódio pela raça judaica o consumia. Então Amã adorava o poder e o prestígio da sua posição e ficou enfurecido quando Mardoqueu não respondeu com reverência requerida. A fúria de Amã não era apenas contra Mardoqueu, mas contra o que ele defendia. A dedicação dos judeus a Deus como única autoridade digna de reverência. Todo judeu defende essa dedicação de Deus como única autoridade digna de reverência. A atitude de Amã foi preconceituosa. Ele odiava um grupo de pessoas por terem um credo, cultura diferente. O preconceito é proveniente de orgulho pessoal. Considerar-se melhor do que as outras pessoas, ao final, Amã foi punido por sua atitude arrogante, ou seja, foi morto. Foi morto na forca
juntamente com seus 10 filhos. Então Deus julgará duramente os preconceituosos e aqueles cujo coração os leve a menosprezar as pessoas. Então que Deus abençoe a você e sua casa, em nome de Jesus. Lição de número 8, fizemos agora a resistência de Mardoqueu. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Que você tenha uma ótima noite ou um ótimo dia, em nome de Jesus.